Bom dia! Compartilho com vocês essa manhã o texto de Atos, o capítulo 24, onde o nosso texto mostra que Paulo está na sua saga de julgamentos. Agora Paulo se encontra diante do governador Félix. Alguns diriam que Paulo está cada vez mais perto da boca do leão, ou quem sabe cada vez com leões mais raivosos. Me chama a atenção o finalzinho desse capítulo 24, onde o texto diz que vários dias depois, o Félix ele veio com Drusila, a sua mulher, que era uma judia, e aí eles mandaram chamar o Paulo. E ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. E quando Paulo se dispôs e começou a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando eu achar conveniente, eu mandarei chamá-lo de novo. Paulo aqui teve uma oportunidade ímpar. Félix, curioso, a sua esposa também querendo saber mais sobre essa jornada de Paulo, sobre a fé cristã, sobre esse caminhar com os judeus. Os dois se interessam, inclusive, para saber mais sobre Cristo Jesus. Para mim é evidente que uma porta se abre, uma perspectiva de transformação está no horizonte. Transformação para Félix, para sua esposa. E quando o Evangelho de Jesus Cristo ele é anunciado, alguma coisa acontece. Nós temos a promessa que a palavra, quando ela é pregada, ela não volta vazia. De que o Evangelho ele é o poder de Deus, transformador e desafiador. Pelo relato bíblico, nós não sabemos tudo o que foi conversado naquele momento, nesses três tendo um diálogo. Mas fica muito claro que nós temos um problema, porque Paulo começa a falar e alguns assuntos se tornam muito incômodos para Félix e para sua esposa. Quando Paulo começa a falar sobre a justiça, sobre um senso de certo e errado, de conformidade, nós dizemos que há sim diferença, de que há um certo e errado. Quando Paulo começa a falar sobre o juízo vindouro, a realidade de que há um juízo final, de que há um Senhor, que há um juiz na história, que não somos nós os juízes, se torna incômodo. Quando Paulo fala do domínio próprio, uma situação de controle, de autocontrole, muitas vezes, são assuntos que incomodam, assuntos que incomodaram os dois. E esses assuntos que Paulo, quem sabe, tratou, eles não são tão populares como assuntos que caem no gosto popular, como Deus ele ama você assim como você é. Deus lhe perdoa, fique tranquilo. Deus irá derramar bênção sobre bênção na tua vida. São temas que eles entram na vivência cristã. Falar sobre amor, falar sobre perdão, sobre bênção, faz sim parte da caminhada cristã, mas tem sido totalmente deturpado nos últimos dias, porque Deus ele sim nos ama, ao ponto de querer que nós mudemos a nossa vida. Deus sim nos entende, mas a nossa caminhada com Ele envolve também mudanças. Deus sim vence na cruz e há bênção e há transformação, mas também há situações difíceis e inexplicáveis na jornada. A vida cristã não é só bênção, tem suas lutas. Que a nossa postura diante da palavra de Deus seja de submissão, que seja de rendição, que seja uma postura de compromisso com essa palavra. É um fugir das nossas vontades e procurar entender a vontade do Pai. É procurar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos fugir dessas palavras do Félix que diz: basta por enquanto, pode sair. Quando eu achar mais conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Que nós sejamos mudados pela palavra, mesmo que ela nos confronte, nos tire de uma zona de conforto, coloque em xeque quem nós somos, como nós vivemos. A palavra faz isso. Que nós tenhamos um coração disposto a aprender
a mudar e a viver a vontade do Pai. Amém.